Então, nessa aula a gente vai falar sobre partição do HD. Tá? A gente vai trabalhar a partir da instalação da máquina virtual. Se tu ainda tem alguma dúvida sobre como utilizar a máquina virtual, é só tu assistir a aula do módulo passado. Vamos iniciar. Então aqui tu já sabe, vai escolher o idioma português. Aqui é o seguinte, se tu tem dúvidas sobre se tu vai escolher a BNT ou a BNT2, se o teu teclado for o teclado sem C cedilha, tu escolhe a BNT. Se for com C cedilha, tu escolhe a BNT2, tá? É só seguir essa dica aí. Vamos avançar. Instalar agora. O que é particionar? É dividir o HD em duas ou mais partes. É interessante para você como técnico, quando for fazer a instalação, ó, aqui tu pode escolher, nesse exemplo vamos escolher o Windows 7 Professional. Avançar. Aqui tu marca, aceita os termos e lembre-se de ler o contrato, tá? Tem que ler o contrato todo. Não estou brincando, não precisa ler, mas se quiser ler, fica à vontade. Bem, aqui é um ponto em que muitos têm dúvida se eu vou atualizar ou vou personalizar. Bem, partindo do ponto de que eu estou formatando, eu não vou atualizar nada. Então a gente vai clicar aqui em personalizada. E aqui percebam que eu estou num computador onde eu tenho 3 partições, 4 partições. Bem, o que é particionar? É dividir um HD em duas ou mais partes. Funciona assim. Fisicamente, em termos de hardware, tu tem um único HD. Em termos de software, para o sistema operacional, cada partição para ele é como se fosse um HD de verdade. Então, tu pode pegar um computador, ele pode ter 3, 4, 2 ou uma única partição. O primeiro passo aqui é excluir essas partições que já existem. Então, tu vai em opções de unidade, excluir. Ok. Ok, vai excluindo uma por uma, tá? Onde tiver essa palavrinha aqui, primário ou sistema, tu vai excluindo. Esse aqui, reservado pelo sistema, tu vai excluir. Se for a primeira vez que tu está instalando a tua máquina virtual, ela vai estar assim, ó. Disco 0, espaço não alocado. Tá? Se tiver como espaço não alocado, tu vai clicar na opção novo. Olha só, aqui ele está dando o total. Como eu quero dividir esse HD, nós vamos dividir da seguinte forma, em 3 partes. Tá? A primeira eu vou colocar aqui 10.000 megas, que é mais ou menos 10 GB, vai dar um pouco menos aqui. Vou aplicar. Vou dar OK. Pronto, perceba que eu tenho aqui a partição 1, é um espaço reservado pelo sistema para que o sistema operacional carregue os arquivos de instalação. Eu tenho aqui o disco, a partição 2, que é o espaço que também que é primária, que é a que eu criei, e tenho aqui um espaço não alocado. Eu vou criar uma segunda partição de 10 também. Então, por que eu vou dividir, por que eu vou particionar o meu computador? Se o usuário tem um HD de 2 TB, por exemplo, não é interessante tu ter um único HD e quando tu precisar formatar, tu vai ter que fazer o backup de 2 TB de informações. O que tu vai fazer?
tu divide esse HD em 2 ou 3 partes. Vamos imaginar que tu dividiu em 2 partes, 1 TB e 1 TB. Fica 1 TB para os programas do sistema operacional e fica 1 TB para ele guardar os documentos. Agora o que tu precisa entender é o seguinte: se tu dividir esse HD em 2 partes, mas não linkar a pasta meus documentos com o HD que tu criou, com a partição que tu criou, o usuário não vai salvar ali. Ele vai salvar em documentos, ele vai salvar na área de trabalho. Então é importante, após o particionamento, linkar a pasta meus documentos ou documentos com essa partição que tu quer. Mas isso eu vou explicar depois. Por enquanto, vamos voltar para a partição. Eu tenho aqui um espaço não alocado. Bem, aqui é o seguinte: esse espaço não alocado, ele não vai aparecer na hora que eu finalizar a instalação. Ele vai aparecer a partição 2, a partição 3 e esse espaço aqui não vai aparecer. Então eu vou deixar ele exatamente assim para que a gente aprenda como chamar essa partição a partir do gerenciamento de discos, tá? Então a gente vai escolher aqui a partição 2 para instalar o sistema. Vamos clicar em avançar. Ótimo. Eu vou pausar o vídeo durante o processo de instalação para não demorar muito. E vou voltar assim que o sistema estiver instalado, só para a gente ver as partições que nós criamos, tá? E fazer o processo a partir do computador já instalado, criar uma partição nova, tá bom? Vou fazer o pause. Então, 2 dias depois, o sistema operacional está finalizando a instalação. Vamos avançar. Coloca desenho pra mim. Você que eu não terminei. Ok, preparando a área de trabalho. Dependendo da configuração da tua máquina, obviamente a máquina virtual pode ficar um pouco mais lenta, né, ou um pouco mais rápida, porque a máquina virtual ela está rodando com os recursos da tua máquina física. Então, se tu tem uma máquina um pouco mais modesta em termos de recursos, memória RAM, processador, obviamente o teu sistema vai ficar um pouco mais lento. Tá, então chegamos aqui no sistema, está instalado. Eu vou abrir aqui o explorador, o Windows Explorer. Vou em computador. Tu vai perceber que eu tenho disco local C, que é o disco de instalação do sistema operacional. Tu vai perceber que eu tenho disco local D. Essa é a primeira vez que eu vou utilizar esse disco, ele vai pedir para formatar. Isso é normal. Por quê? Porque é a primeira vez que eu estou utilizando e a gente não fez o processo de formatação na hora de criar a partição. Eu vou formatar. Aí tu pode ficar tranquilo, porque a formatação ela vai acontecer somente nesse primeiro momento. Depois você não vai precisar mais se preocupar em formatar esse HD. Pronto, ele está formatado. Já até apareceu aqui a caixinha. Ó. Beleza. Mas tu vai perceber que nós tínhamos lá 4 partições. Uma reservada para o sistema, essa daí não vai aparecer mesmo. E 3 que nós criamos. Das 3 que nós criamos, só temos 2. Onde é que está a terceira? A terceira a gente vai chamar agora no gerenciador de dispositivos, tá? Tu vai aqui iniciar e procura computador. Se tu está em outro sistema operacional,
como o Windows 10, por exemplo, basta tu pesquisar por computador ou abrir aqui, quando tu encontrar o computador, clicar com o botão auxiliar e escolher gerenciar, tá? Também podemos ir aqui no iniciar, procurar o computador e escolher gerenciar. Vamos aguardar um pouquinho. Pronto. Aqui tu vai procurar nessas opções aqui a opção repositório e gerenciamento de disco. Vamos clicar. Ele está fazendo a leitura aqui dos discos, tá? E vai mostrar para gente quantos discos existem, inclusive as partições que não aparecem no sistema, a interface do sistema, vão aparecer aqui. Então, você vai perceber que eu tenho o reservado pelo sistema, eu tenho a unidade C, a unidade D e tenho bem aqui, ó, um espaço chamado de espaço não alocado. Esse espaço não alocado é a nossa unidade que está invisível para o sistema operacional. A gente vai pedir para criar um novo volume. Também era possível criar partições a partir daqui, mas isso é assunto para uma próxima aula. Vamos avançar. Avançar. Aqui ele já atribui uma letra. Avançar. Avançar. Concluir. Pronto. O novo volume já foi criado. Tá? Já está aparecendo aqui. Ó, novo volume F. Vamos voltar aqui para computador. Então eu tenho aqui o computador. Eu tenho aqui o disco local C, o disco local D e essa nova partição que apareceu agora. Tudo funcionando perfeitamente. Então, recapitulando. Nós, a partir da instalação, particionamos o nosso HD em 3 partes. 2 partições nós definimos como partição 1 e partição 2, e uma terceira partição a gente só reservou espaço, mas ficou como espaço não alocado. O espaço não alocado não aparece aqui na interface do sistema, então a gente vai chamar esse espaço não alocado a partir do gerenciamento de disco. Qualquer dúvida que tu tiver, existem bastantes vídeos sobre esse assunto aí no YouTube, e volta o vídeo, assiste de novo, tenta repetir esse laboratório passo a passo na tua máquina virtual. Persistindo as dúvidas, você pode entrar em contato com seu professor. É isso aí, até a próxima.